Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, graça e paz sejam convosco. Presbítero Neurivan, esse que vos fala, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Verdades Bíblicas. Hoje estamos trazendo mais um vídeo aqui do canal com assuntos escatológicos e futuros de bastante relevância para os nossos dias atuais. E a temática do vídeo de hoje é a Batalha do Armagedon. Queridos, antes de trazer alguns desdobramentos a respeito deste tema tão relevante, eu quero aqui te convidar para ler comigo um versículo como texto base para este tema, Apocalipse capítulo 16, versículo de número 16, que diz assim: e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Queridos, no final dos 7 anos da grande tribulação, a Bíblia Sagrada diz que o anticristo, o falso profeta e a antiga serpente, o dragão que é Satanás, e as nações aliadas ao governo do anticristo vão começar a perseguir o povo de Israel. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo de número 16, versículo 13, que 3 espíritos imundos sairá da boca do anticristo, do falso profeta e do diabo, para induzir as nações a lutarem, a pelejarem contra o povo de Israel. Uma das coisas que eu amo na Bíblia Sagrada é que a Bíblia interpreta ela mesma. Por exemplo, esta batalha chamada Batalha do Armagedon está registrada em uma profecia, em Zacarias capítulo de número 14, versículo 2, Jeremias capítulo 3, versículo de número 2, e Jeremias capítulo 9, versículo 14. Nestes textos que eu citei, está registrada a batalha do Armagedon. Meus queridos, esta palavra Armagedon significa cidade de Meguido. Esta cidade, chamada Cidade de Meguido, está situada ao oeste do Rio Jordão, no centro-norte da Palestina, a 15 quilômetros de Nazaré e a 25 quilômetros na costa do Mediterrâneo. Esta Vale de Meguido, esta extensa faixa de terra, foi cenário de grandes batalhas no Antigo Testamento, a saber, em Juízes capítulo 5, versículo 19 e versículo 21, 2 Reis capítulo 23 e versículo de número 29. É exatamente nesta extensa faixa de terra que o anticristo irá mobilizar todas as nações aliadas ao seu governo para um ataque mundial contra o povo de Israel. E a Bíblia diz, meus queridos, em Apocalipse capítulo de número 16, versículo de número 12, que quando o 6º anjo derramar a 6ª taça da ira de Deus sobre o rio Eufrates, este mesmo vai se secar, para abrir o caminho para todos os reis do Oriente ir em direção à Cidade Santa
ir em direção à cidade de Jerusalém para guerrear contra o povo de Israel. Quando o rio Eufrates se secar, tanques de guerra vão vir por baixo e caças por cima para se reunirem neste vale de Megido e batalhar contra o povo de Israel. A batalha do Armagedon, queridos, vai durar cerca de um dia. Vai ser um dia de extensa batalha. O povo de Israel vai começar a ser guerreado pelas nações aliadas pelo anticristo, também pelo falso profeta. Todos vão cercar o povo de Israel no vale de Megido. Todos vão cercar Israel neste lugar. Quando tiver mais ou menos no meio da batalha, que Israel vai perceber que eles estão perdendo. Israel vai perceber que não existe outra solução a não ser eles correrem para os pés do Monte das Oliveiras e clamar pela vinda do Messias. Porque para o povo de Israel, até hoje, o Messias prometido nunca veio. Então, quando Israel se sentir encurralado, Israel vai correr para os pés do Monte das Oliveiras e vai começar a clamar, dizendo: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Meus queridos, quando Israel estiver no meio desta oração e cercado pelas nações, a ponto de serem massacrados, a Bíblia diz que em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, que o céu vai se abrir. Vou repetir. Quando Israel estiver clamando nos pés do Monte das Oliveiras, isso está registrado em Apocalipse, em Zacarias capítulo de número 14 e Zacarias capítulo de número 12. Quando Israel estiver no meio da oração, clamando, se cumprirá Apocalipse capítulo 19, versículo 11. O céu vai se abrir. E quando o céu se abrir, se cumprirá Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem sobre as nuvens, e todo olho o verá. Quando Israel estiver no meio da oração, o céu vai se abrir e Jesus aparecerá montado em um cavalo branco. Sabe por que ele aparecerá montado no cavalo branco? Porque na primeira fase da primeira vinda, ele virá como noivo, ficará nos ares para receber a sua igreja, que será arrebatada pelo Espírito Santo. Mas na segunda fase da segunda vinda, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a Bíblia diz que os seus olhos é como chamas de fogo, que fala da sua onisciência. O seu cabelo é branco como a lã, os seus pés é como latão reluzente, porque ele é aquele que virá em juízo na batalha do Armagedon. E na sua veste e na sua coxa tem uma escrita: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E no seu peito tem um cinturão de ouro, escrito Sacerdote Eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E João vai dizer que da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Ainda no capítulo 19, a partir do versículo 11, João vai dizer ainda que as suas vestes eram salpicadas de sangue. Sabe por quê? Só para lembrar que ele é aquele
que foi morto e reviveu para todo sempre. Então, quando o céu se abrir, Jesus vai aparecer montado em um cavalo branco e uma espada afiada saindo da sua boca. Mas o que me chama ainda mais atenção é que a Bíblia diz que atrás dele virá um exército montados em cavalos brancos. Agora, sabe quem é este exército que vai vir montados em cavalos brancos? Na segunda fase da segunda vinda de Cristo, no final da batalha de Armagedon, este exército que vai vir atrás dele é a igreja que foi fiel aqui na terra. Agora uma pergunta, presbítero, se no céu não tem cavalo, por que então João disse que viu o exército montado em um cavalo branco? Toda vez que a Bíblia fala de alguém montando em cavalo branco, que a Bíblia apresenta alguém montado em cavalo branco, isso simboliza autoridade, simboliza reinado. Sabe por que atrás de Jesus nós viremos, João viu um exército vindo montados em cavalos brancos? Porque no reinado milenar de Cristo, a igreja será reis e sacerdotes para reinar e governar durante 1000 anos com ele nesta terra. Então, o exército que irá vir atrás de Jesus é a igreja. Quando Jesus vir, ele vai pisar os pés, uma espada vai sair da sua boca. Quando a espada sair da sua boca, ela vai ferir todas as nações que estiverem, aleluia, cercando o povo de Israel. A espada que sairá da boca de Jesus irá destruir todas as nações aliadas ao governo do anticristo. Aí João vai dizer que viu um anjo em cima do sol, e o anjo proclamava dizendo: ó aves do céu, desça e coma as carnes dos poderosos, dos reis, dos príncipes e dos tribunos, de todos aqueles que estão sobre a terra, aliados ao governo do anticristo. Nesta hora que dará início à ceia do Senhor, as aves do céu descerá para comer todos aqueles que serão mortos pela espada que sairá da boca de Jesus. Quando todos for destruído e estiver só Israel, e o anticristo e o falso profeta e a antiga serpente e o diabo, Jesus descerá e pisará os pés no Monte das Oliveiras, literalmente. Presbítero, aonde está isso? Zacarias capítulo de número 14. Quando a Bíblia diz em Zacarias capítulo de número 14, que quando Jesus pisar os pés sobre o Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras irá se partir, se dividir ao meio. Oh, glória! Quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, que ele se dividir ao meio, o povo de Israel vai fazer uma pergunta para Jesus: o que são estas marcas nas tuas mãos e nos teus pés? Sabe por que eles vão fazer esta pergunta? Porque a única marca que subsiste hoje em Jesus é a marca dos cravos, dos pregos nas mãos e nos pés. Então eles vão perguntar: o que são essas marcas nas tuas mãos e nos teus pés? E aí Jesus vai responder: estas marcas são as marcas que os meus irmãos fizeram em minha própria casa. Ou seja, que os judeus, sendo Jesus também judeus, por isso que ele vai dizer que os meus irmãos fizeram dentro da minha própria casa. É nesta hora
que vai descer sobre o povo de Israel, um batismo de súplicas e lágrimas. E o povo de Israel vai lembrar e vai reconhecer que ele é o Messias, que os seus pais antepassados crucificaram, que os seus pais antepassados levaram até o Gólgota, levaram até o Monte Caveira. É nesta hora, queridos, se cumprirá também Apocalipse capítulo 20, versículo 1. João vai dizer: E eu olhei e vi um anjo descer do céu, com uma corrente e uma gaiola na mão. Provavelmente, eu não quero aqui afirmar, mas particularmente eu acredito que este anjo que descerá do céu com uma corrente e uma gaiola na mão será Miguel. Então vamos supor que será Miguel. Miguel descerá com uma corrente e uma gaiola na mão para prender o diabo durante 1000 anos. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 em diante, que Satanás será preso durante 1000 anos. O anticristo e o falso profeta serão lançados vivos dentro do lago de fogo e enxofre. E Cristo iniciará o seu reinado milenar, aleluia, sobre esta terra. E a igreja, como eu disse lá atrás, juntamente com ele, será reis e sacerdotes. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto pelo período de tempo, e aí acontecerá duas grandes batalhas, duas batalhas chamadas de Gog e Magog. Após essas duas batalhas de Gog e Magog, Satanás será preso novamente, e aí lançado no lago de fogo e enxofre, e iniciará o juízo final, o juízo do trono branco. Em outros vídeos, em outras oportunidades, eu irei esclarecer aqui porque após os 1000 anos, Satanás será solto novamente. Então, por enquanto, queridos, é isto. Agora a pergunta é: que lição espiritual podemos extrair para a nossa vida particular no que diz respeito à batalha do Armagedon e à segunda vinda de Cristo em glória? A primeira lição que podemos extrair da batalha do Armagedon e da segunda vinda de Cristo em glória é que precisamos permanecer fiéis na presença de Deus, buscando a Ele em santidade, em oração, em humildade, porque nós reinaremos um dia com Ele para todo sempre. Nós seremos reis e sacerdotes no reinado milenar de Cristo sobre a terra. Segunda lição que podemos extrair para a nossa vida: esteja preparado para o dia do arrebatamento da igreja, pois se você ainda estiver vivo após o arrebatamento da igreja, você com certeza, se não subir, irá participar da grande tribulação. E se não estiver vivo no arrebatamento da igreja e se morreu em pecado, você irá ressuscitar no dia do juízo final para ser condenado por Jesus e ser lançado no lago de fogo e enxofre. Porque o próprio Jesus disse em João 5:22, o Pai a ninguém julga, mas concedeu ao seu Filho todo o seu juízo. Queridos,
Gostou do conteúdo deste vídeo? Está gostando dos meus vídeos? Eu tenho me dedicado para trazer conteúdo de excelência, de suma relevância para abençoar a sua vida. Os conteúdos que eu tenho trazido aqui neste vídeo, tem abençoado a sua vida de alguma forma? Então, se você ainda não é inscrito aí no meu canal e achar que estes vídeos está abençoando o seu ministério, se inscreva aí no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho, nos ajude a crescer este canal que foi criado recentemente. O meu objetivo aqui neste canal é trazer assuntos escatológicos e futuros para abençoar a tua vida, o teu ministério, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Se você não sabe, aprenda uma coisa: unção, conhecimento sem unção é meninice, mas unção sem conhecimento é fanatismo. A Bíblia diz que devemos crescer na graça e no conhecimento. Não adianta, meu amigo, ter a graça, ter a unção do Espírito Santo e não ter o conhecimento. Não adianta ter o conhecimento, ter cursos de teologia e não ter a unção do Espírito Santo de Deus. Então, meus queridos, por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz.